Boa noite, irmãos. Realmente, terminar a palavra impossível, né? A palavra a gente não, nunca vou conseguir terminar uma palavra, é só desenvolver, né? Vou chegar só um pouquinho para cá, irmãos, com a luz ali. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Bom, a gente vai desenvolver um pouquinho a palavra sobre o ministério do Espírito Santo no corpo, para a gente entender um pouquinho sobre como o Espírito Santo age nas nossas vidas. E depois, falando um pouquinho mais objetivamente de como o Espírito Santo de Deus atua na terra, de forma objetiva. E depois, numa segunda parte, trazer para a nossa vida, para o nosso interior, como o Espírito Santo ele atua subjetivamente, como esse Espírito Santo atua dentro do meu coração e como ele me leva para o Senhor, né? A ideia é a gente estudar um pouquinho sobre o Espírito Santo, mas conhecer o Espírito Santo não é estudando. Estudando é para a gente saber como a palavra revela a pessoa e a obra do Espírito Santo. Mas a gente vai conhecer o Espírito Santo se relacionando de forma pessoal com ele, porque ele veio para isso, para se relacionar conosco. E essa é a grande bênção que Jesus, o doador da vida, nos deu, a habitação do Espírito Santo de Deus. E enquanto mais eu me relacionar com o Espírito Santo de Deus, mais eu conhecerei a Cristo. Porque o Espírito Santo, o foco dele sempre vai estar no Filho e no Pai. Nosso grande desafio na nossa vida é ouvir o Espírito Santo. Mas quanto mais eu ouvir o Espírito Santo, mais os meus olhos estarão na glória de Cristo. E é a glória de Cristo que a gente contempla pelo poder do Espírito Santo, que tem o poder para nos transformar conforme a imagem desse Cristo que nós olhamos, que nós contemplamos. Então o Espírito Santo ele vai agir na nossa vida e nós precisamos o quê? Ouvir. O desafio nosso é ouvir o Espírito Santo. Porque se nós ouvirmos, os nossos olhos estarão em Cristo. Eles vão sair do nosso ego, vão sair das nossas dores como um foco, vão sair das nossas necessidades pessoais como um foco. E o nosso foco vai estar em Cristo, porque o Espírito Santo, ele testemunha a respeito de Cristo. Ele revela Cristo, ele é o Espírito de Cristo. A palavra o chama também de Espírito de Cristo, porque ele revela Cristo. E nós falamos bem rapidamente, na reunião passada, né, tirando o domingão, desses ministérios do Pai, o ministério do Filho, o ministério do Espírito Santo. Que Deus, quando trata com o homem para redimi-lo depois do pecado, ele vai tratar primariamente na pessoa de Deus o Pai. E sempre quando um atua, todos atuam, porque é uma trindade, onde um está, o outro está também. Jesus fala assim: estarei convosco para sempre. E ele se refere ao Espírito Santo que estaria conosco, porque onde o Espírito está, ali está Cristo, ali está o Pai. Mas nós dissemos que há, nas dispensações, na forma como Deus vai tratar com o homem, uma ênfase na atuação de Deus o Pai, na velha aliança, e ali Deus vai tratar pela lei, conforme a lei. A velha aliança se baseia num relacionamento em que Deus dá uma lei moral para a gente, com a nossa força, tentar ser perfeito pela lei moral de Deus. E depois disso, nós vamos ter o ministério de Jesus Cristo e depois o ministério do Espírito Santo. Há uma sucessão de ministérios. Por que Deus trata com o homem a partir da lei moral dele? Em Romanos 7 vai dizer assim, que a lei ela é boa, ela é justa e ela é santa. A lei é santa, justa e boa. Quando nós nos deparamos com a nossa força tentando obedecer essa lei, nós não vamos conseguir. E ela vai revelar como um espelho que em oposição a essa lei nós somos injustos, nós somos maus, nós somos imperfeitos, nós somos ruins.
ruins, porque somos o oposto da lei moral de Deus. Essa é uma herança adâmica que nós recebemos de Adão, e todos nós somos participantes na nossa natureza, dessa natureza decaída. Então a lei, ela serviu como um aio para nos levar à nossa grande necessidade, a necessidade de cada um de nós aqui, de redenção. Ela apontou a necessidade que temos de Deus, porque o homem, com a sua independência no Éden, ele passou a ser um homem satisfeito em si mesmo. Quando a gente vai ler em Gênesis, logo depois da queda, eles vão começar a fazer instrumentos musicais, vão construir cidades, entretenimento, porque como o homem estava longe de Deus, ele tinha que ter alguma forma de prazer, porque o prazer estava em Deus. Mas a gente vai lendo que o homem constrói cidades, Tubal, Caim, Jubal, o primeiro músico, e os instrumentos, e todos os instrumentos para que o homem tivesse algum tipo de prazer fora de Deus. Só que Deus dá a lei para demonstrar para esse homem que ele é um grande necessitado. Então Deus vai tratar com o homem a partir da lei, e a partir dela nós vamos ver, nós precisamos de redenção. Então, na plenitude dos tempos, Deus se torna um homem. Deus vai descer às regiões mais profundas da terra. Ele vai fazer o quê? Ele vai descer para dentro do coração decaído do homem. Jesus vai tomar a nossa natureza, para que tomando a nossa natureza, ele vai crucificar essa natureza na cruz. E aí ele vai pagar um alto preço, irmãos. Quando a gente estava aqui conversando uns pelos outros, no cântico, muito bom isso vinha ao meu coração. O preço pago pelas nossas vidas, ele foi altíssimo. Foi muito alto. A palavra diz uma tão grande salvação. Por que ela é tão grande? Porque o preço pago foi o Filho de Deus, foi o Cordeiro de Deus, foi o sangue dele derramado na cruz com muito sofrimento. Em Hebreus fala que ele se torna semelhante em tudo aos seus irmãos, e ele é provado nas dores, ele é o servo que carregou sobre si as nossas iniquidades. Mas a palavra vai dizer que Jesus, ele ressurge dentre os mortos, porque não havia sobre ele pecado algum, então a morte não pôde reter. Ele ressurge dentre os mortos, e ao ressuscitar dentre os mortos, ele se assenta à destra de Deus. E dali, queridos irmãos, dali, o Senhor envia o Espírito Santo para habitar dentro desse coração decaído do homem. Quando Jesus falava com seus discípulos, aqueles discípulos mal entendiam o que ele falava. Pensa Pedro, João, Tiago, todos ali pertinho de Jesus, durante 3 anos, e eles não entendiam nada, poucas coisas eles entenderam. Se os irmãos leem o Evangelho, vão ver que isso é a pura verdade, porque o ministério de Jesus, embora é um ministério de ensino, aqueles homens não eram odres novos para vinho novo, eram odres velhos para vinho novo. Eles não poderiam perceber, não poderiam ter percepção espiritual para conhecer as palavras eternas que Cristo falava. E aquele ensino era externo. Mas quando o Senhor envia o Espírito Santo de Deus, cumpre-se o que está escrito em diversas profecias. Uma delas, Ezequiel capítulo 36, que Deus vai falar assim, eu purificarei vocês das suas iniquidades e colocarei em vocês um novo espírito e um novo coração, não um coração de pedra, mas um coração de carne. Em Joel fala assim, eu imprimirei as minhas leis nos vossos corações, os meus mandamentos nas vossas mentes. A palavra vai dizer que nós temos a unção do santo, e não é necessário que ninguém ensine a ninguém, porque ele nos ensinará todas as coisas. Então aquele ensino que era externo de Jesus sobre as pessoas, agora o ensino como Jesus cumpriu o ministério dele, bem definido pelo Pai, morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo para dentro do nosso coração. Agora o ministério de ensino, ele é interno, ele é dentro, ele é gravado nos nossos corações. E aí se cumpre o que está escrito em Romanos capítulo 8, Jesus cumpre a lei em nós. Isso é maravilhoso, meus irmãos.
Então o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, e essa glória nos é comunicada pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu quero prosseguir um pouquinho, falando sobre o discurso do cenáculo, que está em João, capítulo 13 a capítulo 17, os irmãos conhecem esse discurso. Esse discurso, ele é muito especial da parte do Senhor. Todos os discursos são especiais, mas esse tem um valor muito significativo. Por quê? Esse episódio desse discurso, que nós vamos trazer trechos, é Jesus na última noite com os discípulos, fazendo o que nós fizemos hoje, comendo pão, tomando vinho, repartindo a sua vida. E ele vai lavar os pés dos discípulos, que é o que vai acontecer hoje na salinha. E aí então, Jesus, ele vai falar suas últimas palavras para os discípulos. Eu fico imaginando a aflição do coração dele, porque ele é Deus, mas ele é homem, ele sofre como homem. Ele está prestes a ser entregue nas mãos dos gentios, a ser pendurado na cruz. Mas ele vai com o rosto firme, porque foi para isso que ele veio. Ele mesmo vai dizer isso. Mas ele está nos últimos momentos ali. E os discípulos também vão ficar extremamente aflitos. Então essas últimas palavras de Jesus, elas devem ser estudadas por nós, ponto a ponto. Porque tem muito valor, tem muito ensino, é muito crucial. E ali naquele discurso, ele vai falar sobre muitas coisas, mas tem uma ênfase aí. A ênfase dele está no Espírito Santo de Deus. Você vai ter diversos versículos de Jesus falando sobre o Consolador que viria e o substituiria no ministério. O ministério do Pai na lei, o ministério de Jesus, que é o ministério da justificação, e o ministério do Espírito Santo, que é o ministério atual, a dispensação do Espírito, que é o ministério da santificação. Jesus então vai anunciar o Espírito Santo, e ele vai trazer muitas informações sobre o Espírito Santo de Deus. Isso faz todo sentido, porque ele quer dizer assim para os irmãos: olha, eu vou partir, mas vocês não vão ficar só, e convém que eu vá, porque quando eu for, o Pai, ele vai enviar outro Consolador como eu, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vocês conhecem, porque ele habitará com vocês. E ele não vai falar nada por si mesmo, ele vai falar tudo que eu tenho falado para ele. Ele é o Espírito da verdade. Esse Espírito Santo, ele vai dar testemunho, ele vai testificar de mim para vocês, e ele me glorificará em vocês. Olha que coisas lindas. Então aqui, nesse discurso do Senhor, vou trazer alguns textos apenas. Ele está falando de quem é o Espírito Santo e o que o Espírito Santo vai fazer. Amém? Vamos prosseguir. Vou pedir para os irmãos colocarem... O primeiro texto é João capítulo 14, 16, 17. Que diz assim... É NA? Acho que sim, né? E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. A primeira coisinha aqui... Pode colocar mais um texto, depois eu vou comentar. João 15, 26, 27. Acho que eu estou no lugar errado aqui. Olha aqui. Quando, porém... Não, né? Quando, porém, vier o Consolador... que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede. Ele procede de quem? De Deus Pai. Mas quem envia? É Jesus. Esse dará testemunho de mim, e vocês também darão testemunho de mim, porque
estão comigo desde o princípio. Então Jesus vai falar que quem envia é o Pai, e você vai ver a obra trinitária aqui. A pessoa de Deus, o Pai, a pessoa de Deus, o Filho, a pessoa de Deus, o Espírito Santo. Deus sempre atuando conjuntamente. E ele vai dizer assim, que o Pai vai dar para esses irmãos que estão aflitos outro Consolador. E aqui Jesus está dizendo quem é o Espírito Santo. Primeira coisa, ele é outro Consolador, porque Jesus está dizendo que o Espírito Santo é outro como ele. Esse outro no original significa outro da mesma espécie. Você tem um termozinho em grego para outro da mesma espécie e outro para espécie distinta. Não vou entrar nisso aqui, senão vai ficar muito técnico. Mas esse outro é da mesma espécie. Jesus está dizendo que o Pai vai dar outra pessoa que é como ele. É uma pessoa, é Deus. E ele vai ter a mesma função de Jesus no que diz respeito a nos consolar, nos instruir, nos ensinar, nos trazer a verdade, nos libertar. Ele vai ser um pastor da nossa alma. Assim como Jesus é o bom pastor, o Espírito Santo nos pastoreia como ele, porque o Espírito Santo faz como o próprio Jesus faz na nossa vida. Então ele é o outro Consolador. Assim como Jesus conduziu, ensinou, fortaleceu, consolou, agora o Espírito vai exercitar isso também. Mas como eu falei lá no início, agora vai ser interiormente. Nós temos a graça de ter o Espírito Santo habitando em nós, nos consolando e nos ensinando. E ele é o Espírito da verdade. Por que o Espírito da verdade? Porque ele revela a verdade. Que quem é a verdade? A verdade é Cristo. Qual é a verdade que ele vai trazer? A única verdade. A verdade de Deus. A verdade que liberta. A verdade da mente de Cristo. A verdade que toma o nosso coração, toma a nossa mente e nos faz olhar a realidade pela perspectiva verdadeira. Qual? Cristo, Deus, a palavra viva de Deus. O Espírito Santo não vai falar por si mesmo, nem vai ensinar outras coisas que não sejam a própria palavra de Jesus. Por quê? Porque Jesus vai dizer, ele não falará nada de si mesmo, mas falará daquilo que ouvir de mim. Então ele vai testificar de Jesus. Ele sempre, todo o ministério do Espírito Santo, toda manifestação do Espírito Santo no corpo, tem que levar para a palavra de Deus, tem que levar para Cristo. Se não levar para Cristo, se não levar para a palavra de Deus, não é o Espírito Santo de Deus, porque ele é o Espírito da verdade. Então ele comunica aquilo que procede do Pai e do Filho. E ele torna essas coisas eficazes no nosso coração, irmãos, porque ele nos revela Cristo. Há um texto em João que diz assim, que Jesus vai falar, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão os rios de águas vivas. E aí João vai comentar, e ele dizia isso com relação ao Espírito Santo, que até aquele momento não havia sido dado, porque Jesus não havia sido glorificado. O que esse texto nos fala? Eu falei na reunião passada. O Espírito Santo só poderia vir num momento muito específico. Tinha algo que precisava acontecer. Não era a morte de Jesus, nem a ressurreição de Jesus. Era a glorificação de Jesus. Quando Jesus ascende aos céus e se assenta e é revestido de toda a glória que ele se esvaziou, não é isso, irmãos? Ele se esvaziou, mas depois ele foi revestido como um homem, com as mãos marcadas no trono da glória, com toda a glória que ele tinha antes de que houvesse mundo, como um homem. E é esse Cristo completo que o Espírito Santo comunica à igreja, a glória do Senhor. Não é qualquer espírito. E aqui também ele vai falar de algo que é muito precioso nesses versículos. Ele habita com vocês e estará com vocês. Na antiga aliança, irmãos, não vou me ater muito a isso, mas os irmãos sabem, era a lei moral em pedras, como eu falei aqui. Mas agora ele não vai falar mais por fora.
Ele vai nos transformar por dentro e vai formar em nós um novo coração. Queridos irmãos, não existe maior privilégio do que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, habitar dentro do nosso coração. Essas coisas, ela é uma verdade objetiva. Mas nós temos que clamar ao Senhor para que a gente entenda essa verdade dentro do nosso coração. Tem um cântico muito lindo, estava tentando lembrar desse cântico. Tocou até no meu casamento. É. Mas enfim, vou lembrar depois. Essas verdades são verdades objetivas, mas elas são verdades para a gente conhecer aqui dentro, porque o Espírito Santo está aqui dentro para nos revelar essas verdades. Isso nos dá o gozo da comunhão com Deus, o gozo da nossa salvação, da nossa redenção. E nós temos que orar: Espírito Santo, revela isso para mim, a grandeza disso, porque isso vai derramar o meu coração na presença de Deus. Então, agora eu vou para o texto de João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês o quê? Todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. E aí, sabe qual é o legal disso aqui, irmãos? Que João estava ouvindo isso. Aí quando ele vai escrever nas epístolas, agora cheio do Espírito Santo, ele vai falar algo reverberando o que Jesus falou para ele. Ele vai dizer assim: e vós possuís a unção que vem dos santos, e tendes conhecimento de tudo. Nós temos a unção que vem do santo, que vem de Cristo, o Espírito Santo. E porque temos essa unção, nós temos conhecimento de tudo. E não é necessário. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e ela é verdadeira e não é falsa, permanecei nele. Aqui não está dizendo, queridos irmãos, que nós não somos ensinados uns pelos outros. Não é isso, porque Deus deu pastores e deu mestres. Mas a questão principal é que nós não dependemos de nenhum mestre do nosso lado para aprender. Por quê? Porque o conhecimento de Deus, ele depende absolutamente de um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Se eu não tiver um relacionamento pessoal, no meu íntimo, com brasas vivas, com o Espírito Santo, nenhum ensino de nenhum irmão vai repercutir no seu coração, por mais bem elaborado que ele seja. Nós não precisamos de instrução acadêmica, seminário ou estudos teológicos do ponto de vista intelectual para conhecer a Deus, porque Deus se revela ao mais simples. Quando Paulo vai falar para os irmãos em Corinto, ele vai falar assim: eu tenho uma sabedoria para dar para vocês, mas não é a sabedoria desse século, porque se os poderosos tivessem conhecido, jamais teriam conhecido o Senhor da glória. É uma sabedoria oculta. Que sabedoria oculta é essa? A palavra vai dizer que Cristo é aquele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E esses todos os tesouros, quem revela é o Espírito Santo de Deus. Então o homem simples e letrado, ele pode ser infinitamente mais sábio do que o homem mais culto da terra, porque ele conhece Cristo, ele sabe de onde ele veio, ele sabe para onde ele vai, ele conhece os mistérios que são indecifráveis da vida, porque esses mistérios estão todos em Cristo Jesus.
E porque ele conhece esse mistério, que o Espírito Santo, a unção que vem do Santo, ensina para ele, ele se torna um homem sábio. Porque a sabedoria é o Senhor. Quando Pedro, Tiago, João estavam pregando no livro de Atos, capítulo 4, eles estavam pregando e os homens cultos vão olhar para eles e vão falar assim: nossa, mas esses caras, eles são iletrados. Eu até anotei o texto, mas diz assim, ó: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, eles ficaram perplexos. E aí o texto vai seguir e vai dizer assim: e assim eles reconheceram que eles estavam com Jesus. Olha que coisa linda. Maravilhoso, irmãos. Quem revela isso? Ao mais simples, ou ao homem que pode ser culto, não tem problema em ser culto, mas é o Espírito Santo de Deus. E a gente tem o ensino que ele tem no corpo, eu não quero tirar isso, mas esse ensino, para ele gerar vida no nosso coração, nós precisamos estar bebendo das fontes de águas vivas no nosso íntimo, que é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Que precioso, queridos irmãos, isso é porque ele habita em nós. Que precioso é o ministério do Espírito Santo, porque ele consola, ele instrui e ele ilumina. Tem muitas orações de Paulo nos livros, nas epístolas, que Paulo vai orar exatamente por esse ponto. Vou citar Colossenses, por exemplo, que ele vai dizer assim: eu oro para que vocês tenham espírito de revelação e de conhecimento, no pleno conhecimento dele. Aí ele vai continuar dizendo assim: para que vocês andem de modo digno do Senhor, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Que conhecimento ele está dizendo? Intelectual? Não. Vivo. Relacionamento com Deus. E o Espírito Santo foi enviado ao seu coração para você ter isso. Nada menos do que isso. Nós só precisamos tomar posse. Nós precisamos ter fé. A palavra, ela precisa entrar em nós misturada pela fé. Porque se ela entrar misturada pela fé, ela vai gerar convicção dessas realidades. O mundo não conhece. Por quê? Jesus vai dizer, no mesmo texto, que o mundo não conhece. Vocês têm conhecido, porque ele habita em vocês. Aí tem um texto de Paulo que diz assim, que o Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Cristo. Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Satanás cegou o entendimento. Como? Pela incredulidade. E quando ele o faz, o que esse homem incrédulo não tem? A coisa mais preciosa, o evangelho. E o que tem no evangelho? A glória de Cristo, o Filho de Deus. Aquele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele por meio do qual se fez todas as coisas e por meio de quem tudo subsiste. É muito lindo isso, meus queridos. E isso Deus dá a um homem simples, porque é um conhecimento espiritual no coração. Temos sede disso? É uma boa pergunta a se fazer. Tenho buscado isso? Isso atrai o meu coração? Se não, por quê? E o último texto dessa parte é em João 16, 12, 15. Que diz assim: tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Jesus é o Logos de Deus, não é isso? Ele é Deus. Aqueles caras estão se relacionando com Deus. E Jesus os ama profundamente. Quem tem filho, sabe, quem não tem também, mas a gente tem tanta coisa para ensinar para os nossos filhos, tanta coisa que está dentro da gente, que a gente quer que eles aprendam
Por quê? Porque nós o amamos profundamente. Isso, em proporções gigantescas, eu fico imaginando Jesus com os discípulos. Eu tenho tanto para dizer para vocês, mas eles não podem, naquele momento, suportar. Por quê? Porque aqueles homens são carnais. Eles ainda não experimentaram o Pentecostes. São homens naturais. Eles não vão discernir coisas espirituais espiritualmente. Eles vão discernir naturalmente. E o homem natural não discerne nada. Só o homem espiritual que discerne todas as coisas. Então, quando Jesus está dizendo para eles, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas agora não vou dizer, porque vocês não vão suportar. Mas, olha o ministério do Espírito Santo. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, Deus vai enviar o Espírito Santo no ponto mais baixo da terra. Qual? O coração decaído. Porque o homem, depois do pecado da independência, ele tornou-se um ser satânico, voltado para a maldade. Deus, na sua graça, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e andávamos segundo o curso deste mundo, segundo as potestades. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. Quando Ele deu essa vida? Quando, pelo ministério de Jesus, o Espírito Santo é enviado para esse coração maldoso, esse coração decaído. E quando Ele o faz, Ele regenera, Ele lava, Ele purifica. Ele purifica com a palavra de Deus e com o Espírito Santo de Deus. Ele vai lavar das iniquidades, como está em Ezequiel. E aí Ele vai pôr um espírito novo e um novo coração. E aí esse homem, ele é apto a receber a todas as outras coisas que Jesus tinha para falar, mas eles não poderiam suportar. Era necessário que o homem fosse regenerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aí ele vai se tornar um odre novo, para um vinho novo. O Pentecostes, aconteceu isso com esses homens. Eram odres velhos transformados em odres novos. E aí então, o Senhor, a partir do Espírito Santo de Deus, regenerando esse homem, Ele vai ensinar todas as coisas, porque Ele é o Espírito da verdade. A verdade que liberta. E diz assim, irmãos, que o Espírito Santo, Ele nos guiará por toda a verdade. Não é parte da verdade, não é uma fração da verdade, mas é toda a verdade de Deus. E Ele vai fazer o quê? Ele vai guiar. Essa palavra é profundamente pastoral. O termo guiar é um termo pastoral no grego. Significa que o Espírito Santo é um pastor. Ele nos pastoreia, Ele nos guia pelos prados da verdade. E à medida que o Espírito Santo nos revela a verdade, Ele vai tirar os ídolos do nosso coração. Ele vai tirar as corrupções do mundo do nosso coração. Ele vai nos santificar, vai tirar as impurezas desse coração que Ele acabou de regenerar. Ele vai começar um processo de limpeza. E como Ele vai fazer isso? Como um pastor que vai guiando com muito cuidado, com muito amor, essa ovelha pelos passos da verdade. E Ele vai trazer a verdade de Deus ao nosso coração. E Ele vai revelar onde nós somos duros, onde nós temos dura cerviz, onde o governo de Jesus não entrou. Ele vai fazer isso. Só que Ele vai revelar, quando o Espírito revela, queridos irmãos, não é remorso. Ele vai trazer arrependimento e vida. Porque remorso é quando a gente se entristece porque a gente perdeu. Arrependimento é quando a gente se entristece porque a gente ofendeu a Deus. Isso é arrependimento. Quando o Espírito Santo revelar que o seu pecado, o meu pecado, foi uma ofensa ao Senhor, com verdade, nós vamos nos arrepender diante de Deus. Em Ezequiel vai falar assim, porém um coração novo e um espírito novo. Mas ele não termina aí. Ele vai dizer assim, para que vocês andem nos meus estatutos e nos meus juízos. Por que que o Espírito Santo
me põe um coração novo. Podem responder, irmãos. Está no versículo. Para que eu ande nos estatutos e nos juízos de Deus. O que era impossível antes, agora é possível, porque Ele me habilita a viver a vontade de Deus, a viver os mandamentos de Deus, porque Ele põe os mandamentos inscritos no nosso coração. O que eu preciso? Eu preciso me render ao Espírito Santo de Deus. Eu tinha falado com os irmãos estão captando? Estão captando? Estou vendo que todo mundo prestando atenção, mas tudo bem? Pode prosseguir? Qual o ministério de Jesus? O ministério da justificação. Qual o ministério do Espírito Santo? O ministério da santificação, da consagração. Jesus veio para trazer redenção, veio para nos regenerar, nos salvar pela fé na obra dele. E ele tornou possível o envio do Espírito Santo, para o Espírito Santo me santificar, porque a função do Espírito Santo é formar Cristo no meu interior. São frutos espirituais. O primeiro ministério do Espírito Santo é formar Cristo em mim, para que Cristo seja glorificado em mim. Eu falo em mim só por uma forma de linguagem, todos nós. Porque que se Cristo é formado em mim, Deus é glorificado em mim, porque Deus é visto. Onde Cristo é formado, Deus é visto, e ali se manifesta a glória de Deus, a beleza de Deus. Então, primariamente, o Espírito Santo é enviado ao coração do homem para formar esse homem como um novo homem à semelhança de Cristo, e formar Cristo nesse homem. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo vai encher a igreja de dons espirituais. Para quê? Para que a igreja cumpra a grande comissão. E aí você vai ter frutos espirituais e os dons espirituais. Os frutos dizem respeito a você, para que Deus seja visto em você e seja glorificado em você. Os dons espirituais é para que você seja útil a Deus no ministério da terra, que Deus quer fazer em toda a terra, e encher a terra do conhecimento de Deus, encher a terra da glória de Deus. Ficou claro? Mas eu vou voltar rapidinho num ponto para desenvolver, mas já foi a metade aqui, irmãos. Na reunião passada a gente falou sobre o selo, que nós somos selados no Espírito Santo de Deus. Eu não vou repetir, só resumir e desenvolver. Nós somos selados no Espírito Santo de Deus, que Deus coloca o seu selo em nós. Mas Deus não coloca seu selo em qualquer lugar, não é isso? Deus coloca o selo dele naquilo que lhe pertence. E a gente falou assim, que o selo, ao mesmo tempo que testifica o testemunho de Deus em mim, ele também é a garantia. A coisa mais maravilhosa que pode existir é ser selado no Espírito Santo de Deus. Porque nós somos selados para o dia da redenção, que Cauado tanto colocou hoje, com muita graça. O Espírito Santo é a garantia de que quando o Senhor voltar, Ele vai me reconhecer. Nós somos selados para o dia da redenção. Porque é o Espírito de Cristo. Ele vai olhar para mim, vai ver o Espírito dele, e Ele vai me reconhecer. Então Ele não vai dizer assim para mim, apartai-vos, porque eu não vos conheço. Não, Ele vai me reconhecer, porque o Espírito Santo está em mim. Eu fui selado no Espírito Santo para esse dia. Ele é a garantia. Só que nós dissemos que esse selo, como eu vou saber se eu tenho esse selo? Aí nós falamos, o selo, ele tem duas características essenciais. Vou pedir para colocar o texto, que está em Efésios 1:13. Primeiro, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Agora, por gentileza, 2 Timóteo 2,19.
Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Aí a gente vai ver as duas características. Primeiro, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Duas características: pertencimento, domínio de Deus, propriedade de Deus. O Senhor conhece quem? Quem Ele conhece? Quem pertence a Ele. O Senhor conhece quem lhes pertence. O Senhor conhece quem Ele tem domínio, quem está debaixo do senhorio de Jesus. Essa é a primeira característica. Segundo, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O Senhor deu esse selo para que sejamos o quê? Santificados. Quem tem o selo vai apresentar duas características: senhorio de Cristo e santificação. Sem santificação não tem selo, porque é contraditório alguém ter o Espírito Santo e não estar debaixo da santificação do Senhor. Porque eu disse vários versículos, o Senhor fala: sejam santos, porque eu sou santo. E o Espírito Santo foi enviado para me santificar. Essa carta, quando é enviada, né, um rei vai enviar uma carta, ele vai colocar o sinetezinho dele naquela carta, com uma pequena porção de massa, e vai ter um sinal, um selo naquela carta. Quando aquela carta chega para alguém recebe aquela carta, a pessoa vai olhar e falar assim: opa, peraí, essa carta não é de qualquer pessoa, ela veio de alguém muito especial. Então marca o quê? Propriedade, aquela carta pertence ao rei, não é de qualquer um, só ele tem esse selo, o Espírito Santo. E outra coisa, o conteúdo daquela carta é verdadeiro, foi o rei mesmo quem escreveu, isso é santificação. A palavra vai dizer assim: nós somos cartas vivas de Deus, não escrito com tinta, mas com o Espírito. Então a nossa vida, ela tem que ser essa carta viva de Deus. Nós temos de estar debaixo do senhorio de Jesus. Se o Senhor tocar uma área, nós precisamos entregar essa área. Não pode ficar com a gente vai precisar entregar. Por quê? Porque nós pertencemos a Ele. E não há coisa melhor do que isso. Pedro vai dizer assim: vocês são raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que maravilhoso. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, o conteúdo do nosso coração tem que ser o quê? Tinta em pedra? Não. O Espírito em coração de carne. Obediência e senhorio de Jesus. Quero convidar você, irmão, a pensar sobre isso. Eu sou um homem rendido ao domínio de Deus? Se você tiver dúvida, se preocupe. Porque é muito bom ter a certeza da salvação, tá? É muito bom, Deus quer gerar isso. Mas é muito ruim ter certeza da salvação quando nós não temos. Porque a gente vai enganado para o abismo. Ter certeza é maravilhoso e o Espírito Santo quer gerar isso em nós, tá? Não é por obras, mas a habitação do Espírito vai gerar em nós santificação, nós vamos falar sobre isso, e domínio do Senhor. Amém? Vai ser muito constrangedor se Jesus voltar e eu falar: Senhor, estou aqui. Aí ele chega para mim e diz assim: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Aí eu vou dizer assim: mas eu profetizei o seu nome nas praças, eu fiz milagres. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A certeza da salvação não está em operar milagres, não está nem em ser um cara muito ativo no ministério do evangelismo. A certeza da salvação está no fato de que minha vida, ela está debaixo do senhorio de Jesus e que Ele tem santificado o meu coração. Eu não tenho dura cerviz. Vou seguir na santificação.
Não quero amedrontar nenhum aos irmãos, tá? Mas a gente tem que buscar a realidade do nosso coração diante de Deus. Não quer dizer que nós não temos pecados, porque João vai falar que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Nós somos pecadores, temos pecados, infelizmente. Porém, ele vai dizer assim: mas aquele que vive na prática do pecado não conhece a Deus. A questão está em viver na prática do pecado de forma voluntária e consciente. Esse é o problema, porque ele reflete rebelião. Esse é o pecado de morte que João vai falar, rebelião. O pecado de morte não é porque você tratou alguém mal, não é aquele pecado instantâneo que acontece, mas é aquele pecado que você sabe que está lá, só que você está de boa com ele. Você está na prática do pecado, como diz a palavra. Esse não conhece a Deus. Por quê? Porque não tem o temor do Senhor. O Espírito Santo, ele gera em nós temor do Senhor. Agora, o homem que tem o Espírito Santo, ele peca, mas ele está em guerra contra o pecado. Esse é o ponto. Eu peco, eu me arrependo, porque eu estou em guerra contra ele. A evidência do Espírito Santo santificando a minha vida não é que eu não peque, é que eu estou em guerra contra o pecado. Como Hebreus vai dizer, vocês ainda não resistiram ao pecado até o quê? O sangue. Então nós temos uma responsabilidade diante de Deus, obedecer a Deus, ouvir o Espírito Santo e reagir com obediência. Colossenses fala assim: porque vocês, não precisa colocar, porque vocês morreram, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Ordem da palavra. Ele vai primeiro falar de uma realidade. Qual? Vocês morreram, não é? Cristo morreu por nós e nós somos participantes da sua morte. E Deus nos apresenta justo diante dele pela obra de Jesus. Então estou morto para o pecado, porque Cristo conquistou isso para mim. É a minha condição legal diante de Deus. Mas diante dessa condição, o texto segue: porque vocês morreram, porque legalmente vocês são justos, então traz isso para a prática, traz isso para a vida. Faça morrer tudo que pertence à natureza terrena. A morte já decretada em Cristo precisa ser aplicado na prática, na santificação. Por isso Paulo vai afirmar bem assim: se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. E a grande pergunta é: como eu mortifico? Eu não mortifico olhando para o pecado e lutando nas minhas forças contra ele, embora eu esteja em guerra, como o estado do meu coração. Eu mortifico o pecado tendo a vida de Deus, porque a vida do Espírito Santo expulsa o pecado em mim. Como eu vou lutar contra o pecado? Eu vou me encher do Espírito Santo de Deus, e o pecado não vai ter lugar mais. Andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. E o Espírito Santo que vai fazer isso. Na medida que eu me rendo ao Espírito Santo, ele vai me santificar. Como? Ele vai pegar a palavra de Deus que eu estou lendo todos os dias, ou quase todos os dias, que está entrando na minha mente. Todos estamos lendo a palavra de Deus todos os dias, não é isso, irmãos? Amém? Ele vai pegar essa palavra, que é a espada, e com essa espada o Espírito Santo vai gerar morte e vida. Morte do velho homem, para que eu ande em novidade de vida. Ele vai pegar a palavra estocada na nossa mente, e com o poder que só ele tem, vai lançar para dentro do nosso coração, vai nos quebrantar diante do Senhor, e vai nos gerar remorso? Não, arrependimento. A palavra de Deus viva dentro do nosso coração. Mortificação. Não é o meu mérito, eu busco o Senhor e Ele faz.
Se eu tenho andado em pecado, pode ser que eu não tenho buscado o Senhor com todo o meu coração, com todas as minhas forças. Pode ser que meu coração esteja dividido. Tem um texto que me veio à mente agora, Tiago, capítulo 4. Deixa eu tentar lembrar o versículo. Ele vai falar assim, por acaso você não sabe que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Aí ele vai completar dizendo assim, e você não sabe que o Espírito Santo anseia por vós com ciúmes? Por favor, Tiago 4:5. Tiago 4:5. Ou vocês pensam que é em vão isso, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ou seja, meu coração, ele tem sido atraído pelo sistema do mundo. Meu coração é dividido, porque a palavra vai dizer assim, não ameis o mundo, nem as coisas que não há no mundo, porque o mundo passa com as suas concupiscências. E quem ama o mundo não pode estar nele o amor do Pai. Então não tem como ter um coração dividido. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Não tem meio termo. É uma coisa ou é outra. Não tem saída. Se eu quero viver como discípulo de Jesus, eu falo por mim também, me coloco debaixo dessa palavra. Eu tenho que me render ao Senhor de todo o meu coração. Se não for assim, não vale a pena. Você vai ser um homem miserável. Porque se a nossa esperança estiver nas coisas da terra, eu sou o homem mais miserável. Não dá para ser assim. A palavra não coloca o meio termo. O meio termo em Apocalipse se chama morno. E a palavra diz que Deus vai vomitar os mornos. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós. E por que o Senhor quer tanto a gente, queridos? Por que Ele quer tanto a gente? Ele precisa da gente? Ele não precisa, Ele não tem necessidade nenhuma. Ele quer a gente porque nós precisamos dEle. Porque a nossa necessidade é Ele. E porque Ele nos ama, Ele quer nos dar a nossa necessidade. A sua necessidade, a minha necessidade, é conhecer o Deus vivo. E na medida que eu conheço o Deus vivo, os ídolos do meu coração, eles vão ser destruídos. Não vai ter mais altar. Quanto mais eu me rendo ao Senhor, mais Cristo se manifesta em mim. E essa é a necessidade do meu coração. O Senhor tem ciúmes de nós, porque Ele nos quer só para Ele, para que nós sejamos totalmente dEle. E não há coisa melhor do que isso. Não é isso, irmãos? Tem coisa melhor do que ser isso, do que ser propriedade de Deus, do Deus eterno, Criador, Senhor dos senhores? Tem coisa melhor? Beleza. Vamos caminhar para o final aqui, mas no final você sabe, né, irmãos? Daquele jeito. Ai, ai. Tem coisas no coração que eu preciso colocar para os irmãos. Peço aos irmãos um empenho aí para a gente pegar, tá? Quero falar de uma coisa que o Espírito Santo vai fazer em nós. E isso é muito lindo. Existe uma coisa chamada o poder expulsivo de uma nova afeição. Vou repetir, tá? O poder expulsivo, manda para fora, de uma nova afeição. Vou explicar. A palavra diz para nós não sermos amigos do mundo. A palavra diz para nós não amarmos o mundo. Como eu deixo de amar o mundo? Amando coisas melhores. Eu deixo de amar amando. Vocês entenderam?
deixamos de amar algo amando. O amor ao mundo é vencido pelo amor a Deus. E é por isso que o texto de Romanos 5,5 diz assim: o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Naturalmente somos incapazes de amar a Deus. Somos desprovidos dessa capacidade. Nós só amamos a nós mesmos, naturalmente. Mas o Pai, pela habitação do Espírito Santo, Ele derrama em nós o amor dEle, para que nós os amemos acima de todas as coisas. O amor a Deus substitui esse mundo corroído pelo pecado. Então, como eu sou santificado pelo Espírito Santo? Eu busco o Espírito Santo, e porque eu busco e Ele habita em mim, eu vou conhecer cada vez mais esse Deus maravilhoso, e eu vou amar esse Deus maravilhoso. E quanto mais eu amo a Deus, menos eu amo o mundo e as coisas que no mundo há. Muito claro, né, irmãos? Quem é que opera isso em nós? O Espírito Santo. É Ele quem faz isso. Ele derrama o amor de Deus sobre você, para que você ame a Deus mais do que as coisas do mundo. E isso vai gerar em você santificação. Isso é muito prático. Se eu quero lutar contra o pecado, eu preciso buscar a Deus, me render a Deus, para eu amar a Deus. É o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E do mesmo modo, semelhança com Cristo. Quem pode se tornar semelhante a Cristo? Pelas próprias forças? Ninguém. Eu posso me tornar semelhante a Cristo apenas olhando para Ele e tentar imitar Ele? Impossível. Pelas forças? Impossível. Não é possível. O que faz isso é a habitação do Espírito Santo de Deus. O texto de 2 Coríntios 3,18, não precisa colocar, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Eu vou repetir. É melhor colocar, né? Fica mais fácil. Vamos lá. 2 Coríntios 3,18. E todos nós com o rosto descoberto, está se referindo a Moisés, ao ministério da lei. Agora nós não temos mais isso. Nós temos acesso a Deus, ao Santo dos Santos. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Então, como eu sou transformado à semelhança de Cristo? Pela habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habitando em nós pode nos transformar na imagem do Senhor que nós contemplamos. Ele leva os meus olhos para Deus e Ele me transforma nesse Deus que eu contemplo. E isso gera em mim semelhança. Então, como eu posso amar a Deus acima de todas as coisas e ser semelhantes a Deus? Buscando relacionamento pessoal, vivo, com o Espírito Santo de Deus. Veja que lugar ímpar Ele tem nas nossas vidas e como precisamos nos encher dEle. Mas a gente tem uma responsabilidade. O Espírito Santo faz tudo isso. Amém? Mas nós temos uma responsabilidade diante disso. E a nossa responsabilidade é ouvir o Senhor. É ouvir o Espírito Santo de Deus. Porque o ouvir, do ouvir depende a vida e a morte. O ouvir é tão importante que a palavra, ela clama pelos nossos ouvidos. A gente não dá o nosso ouvido para qualquer um. A gente pode até olhar e ouvir a pessoa falando. Talvez vocês estão me ouvindo falar aqui, mas vocês não me deram os ouvidos.
é diferente. Quem está dando ouvido é quem está prestando atenção. É só um exemplo. A gente não dá o ouvido para qualquer um. A gente só dá o ouvido quando a gente realmente se interessa e aplica o nosso coração para aprender aquilo que a pessoa está falando. E Deus clama por isso, pelos nossos ouvidos. Ele vai dizer assim: filho meu, dá-me os teus ouvidos. Lá em Apocalipse vai falar assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7 vezes ele vai falar isso. O número 7 é um número muito especial. É porque Deus realmente quer os nossos ouvidos. Em oposição, porque quando Jesus fala isso, irmãos, ele está falando nos fins dos tempos. E nos fins dos tempos, conforme 2 Timóteo, diz que as pessoas, elas buscarão mestres segundo as suas próprias concupiscências, como quem tem o quê? Comichão nos ouvidos. Uma característica dos últimos tempos é que as pessoas vão querer ouvir só o que ela quer ouvir. Não a verdade de Deus, não o Espírito da verdade, a não ser que seja alguém atraído por esse Espírito. Mas em oposição e por causa disso, o Espírito Santo, Jesus vai falar em Apocalipse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque o Espírito Santo, ele vai falar conosco, ele vai falar comigo. Ele vai apresentar Cristo para mim no meu coração. Ele vai me constranger com o amor de Cristo. E ele vai mostrar as áreas do meu coração onde estão erradas, onde eu preciso deixar, onde eu preciso me render, onde eu preciso me arrepender. Ele vai me consolar nas aflições. Ele vai formar Cristo em mim. Mas é necessário para ele faça isso em mim, eu o ouça. E esse mesmo Espírito, nós estamos caminhando para o final, eu peço agora a maior atenção sua. Esse mesmo Espírito que me exorta, ele me exorta a ouvi-lo. Em Hebreus, não precisa abrir, diz assim: assim pois, olha que lindo, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureça o vosso coração. Esse mesmo Espírito que pode me exortar, e essa exortação é para aproveitamento, como um pai a um filho, como um pastor a uma ovelha, esse mesmo Espírito me exorta a ouvi-lo. Porque nós temos dificuldades em ouvir o Espírito Santo. Mas para eu ouvir o Espírito Santo, o que eu preciso fazer? Primeira coisinha, eu preciso me calar. Eu preciso me calar diante de Deus. O diabo faz de tudo para tapar os nossos ouvidos. E ele faz enchendo os nossos ouvidos de entulho. Os lixos lícitos, os mesmos lixos lícitos, que a gente tem dificuldade de nos arrepender diante dessas coisas. O homem natural, ele não suporta ouvir o Senhor. O homem natural, o homem não regenerado. Por quê? Porque Romanos diz assim, que a mente do homem natural, por causa do pecado de Adão, Adão fugiu da presença de Deus. Quando ele pecou, ele se endureceu. Para quem está endurecido no pecado, Deus não é um pai. Deus é o juiz. Vocês compreendem? Adão deixou de ter uma expressão paterna em Deus e começou a vê-lo como um juiz. Então ele fugiu da presença de Deus. E Romanos vai falar que o homem, por causa disso, ele vai dizer que o homem, na sua consciência, ele se defende e ele ataca diante de Deus. Que a consciência do homem natural vive brigando com Deus, debatendo com Deus. Porque a voz de Deus para ele é desesperadora. Então o que ele vai fazer? Ele vai fugir dessa voz.
ele vai fazer de tudo para não ouvir essa voz. Ele vai fugir da presença de Deus, porque a consciência, ela é um órgão espiritual e ela é um reflexo da lei de Deus gravada no nosso coração. Se nós estamos maus diante de Deus, a nossa consciência vai nos alertar. Deus faz isso por amor, mas se meu coração está duro, eu vou fugir dessa voz que me alerta. Então a minha consciência, como diz Romanos, capítulo 2 ou 3, que o homem então ele se debate com Deus na sua consciência. Isso é tão forte que em Hebreus vai dizer assim, que o sangue de Cristo, ele purifica a nossa consciência de obras mortas, para que então eu tenha acesso a Deus, entre no Santo do Santo para ouvir a voz de Deus. O que esse homem natural que não se rende ao Senhor, por causa da sua consciência faz? Ele foge. Então se ele vai entrar no carro, o que ele vai fazer? Vai ligar o rádio. Se ele senta no sofá, ele vai ligar a TV. Ele não vai ter prazer em ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos corta o tempo inteiro. Nós podemos, mesmo não sendo homens naturais, pela dureza do nosso coração, podemos estar assim. Mas o Espírito vai falar assim, assim diz o Espírito Santo, quando ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. Quebrante-se, busque o Senhor. Tiago vai falar assim, transforme a sua alegria em pranto, vista sacos na presença de Deus. Nós temos que ser assim. Irmãos, não tem outro caminho. Não tem. Quem quer ter bons dias e viver dias melhores, como diz a palavra, é assim. E o Senhor, aquele manto de juiz, vai cair. Porque esse juiz, ele derramou a sua justiça sobre o seu filho. E aí ele nos deu o Espírito, que no nosso coração diz assim, Abba Pai. E aí, pelo Espírito, eu me achego a Deus como um pai. E eu posso ouvir o meu pai falando comigo, me exortando para aproveitamento. Mas eu preciso ouvir a voz de Deus. Filho meu, dá-me o teu coração. Jesus fala no Evangelho o tempo todo sobre isso, sobre ouvidos. Ouça bem. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça. Eu peguei uma vez o ChatGPT e botei assim, quantas vezes Jesus fala para a gente ouvir ele? Tipo assim, é muito versículo. A necessidade que temos de parar tudo, calar o nosso coração, tirar os entulhos do ouvido para ouvir o Senhor. E o caminho não vai ser outro, senão a santificação. Cristo em mim, a esperança da glória. Frutos espirituais e dons para servir o corpo de Cristo. Porque o Espírito Santo faz isso conosco, irmãos. O último texto que eu quero dizer aos irmãos, que eu falei na vez passada, que é de Efésios, nem precisam colocar, que vai falar assim, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas encho-se do Espírito Santo. Essa embriaguez com vinho, ele não está falando de beber vinho e ficar chapado, não é isso. Essa embriaguez é aquilo que eu falei uma vez, numa palavra, lá atrás, sobre corações inteiros. Essa embriaguez são os prazeres, pequenos prazeres que a gente se nutre ao longo de todo o dia, que nos deixa entorpecido. A gente fica no natural. E no natural, as obras que virão são as obras da carne. Mas ele diz assim, mas não sejam assim, encham-vos do Espírito Santo, para que, olha só, louvando com hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor com o coração. Irmãos, o Senhor, Ele derrama o Espírito sobre nós para dilatar nossa mente e alargar o nosso coração. Para a gente amar o Senhor e amar uns aos outros com o amor do Senhor.
e nos arrependermos quando não fizermos. Mas o Senhor, Ele quer o quê? O que Ele quer? Ele quer o nosso coração. É onde Ele quer chegar. Ele quer o nosso coração. Teve um grande avivalista, fechar para os irmãos saberem que terminou a palavra. Tem um grande avivalista chamado Whitefield, do século XIX, na Inglaterra. Eu leio os livros dele, homem de Deus. Ele foi um grande avivalista. A Inglaterra, nessa época, era uma nação rendida ao Senhor. E ele foi um dos grandes homens. E ele vai encontrar um outro grande avivalista, que era na Escócia, que também estava acontecendo um grande avivamento. Aí ele vai, e eram homens intelectuais também, cheios da doutrina, mas cheios de coração. E aí ele vai conhecer, pela primeira vez ele vai conhecer esse homem da Escócia, que eu esqueci o nome. Aí quando ele conhece, todo mundo fica assim, caramba, como é que eles vão conversar, né? Que os caras são muito feras. Aí quando o Whitefield, isso é narrado na biografia, ele encontra ele e fala assim, fulano, você sabe que os teus pecados estão perdoados? Ele faz essa pergunta. Quando você vê dois grandes homens, você pensa assim, poxa, ele vai fazer uma pergunta teológica aqui, ó, muito brava. Mas ele faz a pergunta mais simples para esse homem. Você sabe que os seus pecados foram perdoados? Porque uma coisa é crer, e é bom, a gente tem que crer, está na palavra. Outra coisa é saber. Saber com o coração. Porque se eu souber com o meu coração, eu vou ter um gozo incrível na minha redenção. Eu vou ter um gozo incrível no meu relacionamento com Deus, na minha comunhão com Deus. E tudo que eu vou querer fazer é ter comunhão com esse Deus. Cristo precisa ser experimentado, sentido. Não é sentimentalismo. Não é isso. Mas ele precisa ser sentido no nosso coração. Experimentado. Amém? Que o Senhor, então, encha as nossas vidas de anseio pelo Senhor. E nos dê estratégias para tirarmos os entulhos e tirarmos os entulhos e voltarmos a ler a palavra de Deus. E buscar o Espírito Santo para ela alargar o nosso coração. Derramar o amor de Deus dentro de nós e alargar o nosso coração para com o Senhor, em primeiro lugar, e para com as outras pessoas também, com consequência. A música estava no meu coração, estava no do Marquinhos também. Vou pedir para os irmãos orarem essa música com o coração. Orarem a música com o coração. Nós somos muito amados pelo Senhor. O Senhor nos quer para Ele. E aquele que começou a boa obra vai terminar. Amém. Nós cremos nisso. O Senhor é bom, maravilhoso. Amém? Vou pedir para os irmãos estarem em pé. Vamos cantar o Senhor. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche-me ser. Para o Senhor, Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha, enche, Espírito, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito,
mais uma vez. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche-me ser. As minhas mãos, aleluia! As minhas mãos eu quero levantar e louvor-te, adorar. Espírito Santo, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e